E a gente voltou. A gente voltou para mais um episódio incrível do Motores do Brasil. A gente está criando história, sabia? E a gente vive voltando aqui para te trazer inúmeras novidades. O nosso compromisso é contar sobre a reparação, a retificação de motores, o que acontecia antigamente, o que acontece hoje e te apontar tendências. Para falar de tendências, para falar de como anda e de como foi um dia, a gente conta sempre com pessoas especialíssimas. E como sempre, porque é uma figura do setor que você já conhece, se não conhece, vai dar uma olhadinha nele aqui agora, que é o José Arnaldo Laguna, o presidente do Conare. Ele está aqui comigo hoje. Arnaldo, tudo bem? Tudo bem, Carla? Eu tô que prazer, ótimo, você. Estamos aqui de Retornando novo. ao quarto episódio do Quarto Motores do Brasil. episódio, muitas visualizações. Depois a gente conta pro pessoal como está sendo muita interação, muita pergunta, muita retífica interessada, a gente tirando dúvida com a gente, né? Que ótimo. Tá um sucesso, tá muito legal. Perfeito, muito Né? bom mesmo. Estou muito feliz. É, que bom. E hoje a gente está aqui para falar de uma coisa muito importante na retífica de motores. Uma das coisas que acontece, eu diria uma das coisas que acontece, é a primeira coisa que acontece, né, Laguna? Que é a higienização do motor, que é a higienização da peça, antes dele entrar no processo de retificação. E para isso a gente trouxe outra pessoa super especial, que é o Fred Nassel. Ele me ajudou a entender como é que fala o nome dele. O Fred está nesse mercado há alguns tantos anos, ele vai contar a história. O Fred é o proprietário da Motor Clean. Fred, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem você? Esse sotaque vem de onde? Planeta Terra. Planeta Terra. Como diz o Laguna, você já andou por aí, né, Fred? Sim. Que legal. E que bom que você veio parar aqui. Tá bom, obrigado. Né? Que bom que você veio Obrigado. para essa mesa. Fred, antes da gente começar a falar do equipamento e da importância do que ele faz, conta um pouquinho para gente, dessas suas rodadas pela Terra, conta um pouquinho aí. Como é que você foi parar você foi parar não, porque você é o mentor da Motor Clean, mas conta um pouquinho da tua trajetória, para o pessoal te conhecer melhor. Sim, claro. Bom, a Motor Clean é uma divisão da Resto Clean, matriz Resto Clean, que eu iniciei essa empresa faz 15 anos, mais ou menos 2017. Eu estava preocupado sobre ambiente, sustentabilidade, consumo da água e esforço físico. É assim que nasceu o Resto Clean, porque eu vi oportunidade no mercado alimentício, com os restaurantes, tudo isso, que eles estão utilizando muitos produtos químicos, que são, maioridade são alcalinos, e também bastante esforço físico para lavar panelas, cubas, assadeiras, caixas plásticas, por exemplo, tudo isso. E também outro problema é o custo operacional, porque nós temos, independente que são mercados diferentes, mas problemas são similares, sabe? Só eu vi que vários deles têm um custo muito alto, bastante água, funcionário que algum dia quero trabalhar, outro dia não quero trabalhar. Só esse como chegou Resto Clean, por exemplo, para exatamente resolver esse problema. Um equipamento com um produto químico, que é minha fórmula, que dura até 30 dias na mesma água para lavar qualquer tipo de utensílio, independente de alumínio, ferro, plástico, porcelana, vidro, aço inox, por exemplo. Tudo isso ao mesmo tempo funciona 24 horas. Só assim que nasceu o Resto Clean. E começo foi difícil, porque tinha que pegar todas as autorizações, das registros, notificações, documentações, que demorou 2 anos para abrir a empresa. Nossa. Para registrar todo o produto, tudo isso na Anvisa, Polícia Civil, Polícia Federal, a Prefeitura, tudo isso. E depois
Mais ou menos alguns anos atrás eu encontrei o Sr. Laguna, porque eu sempre tive interesse também parte expandir mercado para utilizar um mesmo produto, o derivativo do mesmo produto, para criar mesmo tipos de negócios paralelos. Assim que cheguei com Motor Clean, por exemplo. Só temos Resto Clean, que foca a parte todo alimentício. Nós temos vários produtos até parte disso, incluindo lava-louças industriais. E depois, parte Motor Clean, que foi parte limpeza, lavagem das retíficas, motores, diesel, carros e também parte industrial. Também equipamento para fazer lavagem das peças industriais. Então a gente está falando de um DNA, de uma empresa que faz ainda, né, limpeza de equipamentos para restaurante, ou seja, está lidando com saúde o tempo inteiro, tem a saúde do ser humano ali do processo no DNA e está transferindo esse conhecimento, ou melhor, transferiu há tempos atrás para a limpeza de motor. Sim, exatamente. Tá, o que é certo falar? Limpeza ou higienização? Olha, eu acho que são palavras paralelos. Tá. Depende, limpeza ou higienização depende. Eu acho mais limpeza, não sei, Laguna mais experto sobre isso. O que você acha, Laguna? Que eu. Eu diria que a higienização é o retorno, é o final do processo, né? Você tem uma peça totalmente contaminada, a limpeza vai trazer uma condição boa e essa peça vai estar perfeitamente higienizada para você trabalhar com ela, né? Tá? Mas o nome que a gente trabalha no mercado, o nome mais aplicado é limpeza de peças. Limpeza mesmo. Correto. Tá bom. Então aqui a gente vai falar limpeza, a gente sabe que o resultado final tem que ser peça higienizada, motor higienizado. Esse é o resultado do processo. Isso. Tá claro. Muito bem. Laguna, conta a tua parte dessa história do Fred chegar até você, até o Conare e acontecer o que está acontecendo hoje, né? Essa história eu acho muito interessante, né? Porque o Fred me procurou na sede do Conare e ele veio apresentar a empresa dele como uma empresa responsável por fazer um tratamento de limpeza de peças, né? E falou do produto químico que ele possui e eu, na hora, eu falei, olha, produto químico existe muito no mercado, né? E provavelmente vai ser uma coisa difícil da gente apresentar algo que seja diferencial. O Conare busca sempre um diferencial para os nossos associados. Eu te lanço um desafio. Eu quero que você desenvolva para nós uma máquina pelo processo de ultrassom. Né? Isso é o que eu vejo de mais moderno no mundo, isso é o que eu vejo de mais eficaz, porque reduz o tempo violentamente. E o setor de limpeza de peças é um dos maiores gargalos dentro de uma retífica, porque é ali que começa tudo. Você desmontou o motor, você tem que primeiro limpar todas as peças para você fazer um diagnóstico daquilo que você tem na mão. E só dali que você vai fazer orçamento, dali que você vai saber o que você vai retificar, reaproveitar ou trocar. Então, o cliente tem uma expectativa de ter um processo mais rápido possível, aquela informação na mão dele, para dizer se ele vai fazer o motor ou não vai fazer o motor, ou quanto vai custar aquilo para ele. E as empresas, tradicionalmente, demoravam 4 horas para se fazer uma limpeza bem feita, porque tem algumas que não dão muita importância a isso. E o Conare, a norma BNT, ela segue essa questão de que a peça tem que ser realmente, passar por um processo de decapagem, uma limpeza perfeita, porque ela vai ter uma vida útil após a retificação. E o Fred aceitou o desafio. Legal. Isso deve ter acontecido mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Em pouco tempo, ele conseguiu fazer o primeiro boneco, a primeira máquina, e ela veio para o mercado e foi um sucesso, porque a gente conseguiu apresentar algo de novo e algo de novo com qualidade. Okay. Quer dizer, nós melhoramos a qualidade, nós melhoramos o processo de limpeza, aumentamos a eficiência, porque passou a ser muito mais rápido, e o melhor de tudo, né? A gente não afetou o meio ambiente, não mexeu com a saúde do trabalhador e abaixou o custo. Tá. Quer dizer, então, nós resolvemos uma série de problemas no maior gargalo da retífica.
E isso eu tenho que agradecer o Fred, porque foi realmente Obrigado. um desafio. Ele comprou o desafio e veio para o mercado, trouxe a máquina e nós estamos aí hoje já com centenas de empresas aí com esse equipamento sendo utilizado dia a dia. Existe uma norma, então, que determina que a peça precisa estar limpa antes de que se comece o processo do reparo, da retífica, no caso. Veja bem, nós trabalhamos com centésimos de milímetros, né? E você, para fazer uma medição numa peça suja, você não tem uma medição correta, né? Você, para colocar uma peça suja Verdade. numa máquina, você está contaminando o óleo solúvel, você está contaminando o óleo de brunimento. Então, você tem que ter uma peça totalmente limpa dentro da sua retífica para você fazer os processos. Então, para fazer o diagnóstico, a melhor coisa é ter o equipamento, todos os componentes muito bem limpos. A partir daí, você começa um processo bem feito. Tá bom. Então, como um bom médico de motor, um retificador, porque o médico faz isso quando ele vai começar, não é? Ele faz a higienização da superfície que ele vai trabalhar, é a mesma coisa que tem que fazer um retificador. Sim. Ele faz a limpeza desse material sobre o qual ele vai atuar depois. É isso? É isso aí. Legal, tá bom. Pelo que eu entendi, inúmeras vantagens, né, Fred? Redução de tempo de ciclo, economia. Você mencionou que o material químico que é usado na máquina, ele pode ficar ali nessa máquina durante 30 dias, é isso? Sim, exatamente. Essa é Tá. a vantagem, porque o produto dura até 30 dias. Depende do volume e consumo do cliente também, mas normalmente temos retíficas que chegam a 25, 26 dias. Tem alguns que chegam a 28 dias. Tudo depende também do funcionário colaborador que está trabalhando lá, como está mantendo essa água limpa. Está limpando a superfície diariamente, porque está algum processo que nós, no começo, na instalação, quando damos treinamento, explicamos tudo isso para a equipe na retífica. Se vai acompanhar esse processo, vai ajudar, vai prolongar a vida útil do produto, vai ter menos saturação do óleo e graxa e também vai limpar melhor as peças. Tá. Tem uma durabilidade maior. Como funciona? Bom, o processo é bem simples, vou falar. Para cliente é bem simples, só ligar, desligar um botão, equipamento automaticamente liga e depois desliga, depois de um tempo programado já pela nós na fábrica, que mais ou menos são 30 minutos. Se esse ciclo não foi suficiente, ele pode ligar, desligar novamente, depende da sujeira da peça, ou pode ser que ele colocou um volume maior no cesto que deveria, porque isso está acontecendo também várias vezes. Depois, mas parte da fabricação, tudo isso, claro, é bem mais complicado, porque todos os equipamentos são fabricados em aço inox, temos peças de ultrassom que utilizam cavitação, esse se chama cavitação. Do jeito que funciona isso você tem um gerador. Esse gerador pega voltagem de 220 volts e transforma isso para 1000 volts. Esse 1000 volts vai através de uma placa que nós instalamos dentro do tanque na água. E tem uma peças redondas assim que chama transducers, que tem cerâmicas específicas, que vai mandar esse 1000 volts e esse vai criar uma vibração muito alta, tá? A essa potência. E essa vibração vai criar um som que chama cavitação. E essa cavitação, quando bate na água, desculpe, cria essas bolhas de água. Desculpa. E é essa bolha que encosta na superfície que vai... Levando a química e ela vai remover a sujidade da peça. Tá. Você falou decapagem. Sim. Decapagem, se você puder esclarecer melhor, me soa como uma química que bate sobre uma superfície, mas que pode acontecer, inclusive, o risco de você tirar elementos dessa superfície que não deveriam sair.
né? Como você vai desgastando aquela superfície e tirando o material que de repente precisa ficar ali e não ser retirado, né? Quando a gente fala de cavitação e através do ultrassom, corre-se o risco? Como que funciona isso? Exatamente, esse é outro vantagem, um benefício importante, porque hoje, do jeito que a maioridade das retíficas utilizam produtos muito cáusticos, Certo. que são pH 13 ou 12, são muito alcalinos. Tá. Esses produtos, quando eles deixam uma peça dentro, sem dúvida, parte vai tirar. Vai tirar, né? Vai tirar. Com cavitação não existe esse risco. Tá bem. Não vai tirar nada. E isso numa retífica, se você não subtrai essas superfícies, né? Como é que a gente pode dizer? Se você sei lá, subtrai mesmo essa superfície, você está garantindo a integridade daquela peça, não tá? Sim. Sim, exatamente, porque como ele falou, estão trabalhando com milímetros, exatamente com cavitação você não tem esse problema, não vai tirar, não vai danificar nada na peça, por exemplo. E nosso produto também tem pH 10.4, puro, norma pura, mas quanto diluído na água é 9.4 o pH do produto. Água, que já tomei agora, é 7. Esse é 9.4. Só pode pôr dedo dentro, pode pôr no seu rosto. Que não vai danificar, não vai furar nada. Sabe? Tudo isso traz a vantagem também para a saúde dos colaboradores da retífica, por exemplo. Sim. Essa água que fica dentro do tanque, ela fica aquecida? Sim, a 70 graus. Quando abre a máquina, tem vapor, não? Não, porque a temperatura da evolução do produto é 120 graus. Então, o risco é menos também para o operador. Sim. Tá. Sim. A evaporação vai ser a evaporação da água, graxa óleo também, a evaporação é mais alta que 100 graus. Sim. Sim. Ok. E tem um aspecto importante que vale ressaltar, que o produto Motor Clean, ele limpa todo tipo de material. Ele limpa o plástico, o ferro fundido e o alumínio e o inox. Então, um motor você pode desmontar e colocar todas as peças no mesmo cesto e você, num ciclo só de meia hora, você consegue fazer a limpeza do motor inteiro. Hoje, muitos motores, os de mais alta tecnologia, são motores leves, tem cabeçote, tem bloco de alumínio e no processo antigo, esse processo à base de soda cáustica, né? Se você colocar uma peça de alumínio ali dentro, ela derrete, ela desaparece. Entendeu? Então, as retíficas tradicionais, elas têm diversos tipos de processos de limpeza. E com essa máquina, você passa a ter um tipo só. Então, um pré-jato na peça. Colocou ali dentro, meia hora depois você dá mais um jato de água, você retirou o restante da química que ficou, da água com química que ficou na peça, a peça está limpa, está pronta para entrar para a retífica, para fazer o diagnóstico. Então, é aí que vem a eficácia, né, na qualidade da limpeza. E muito importante, Fred, dizer também o seguinte, tem máquinas que trabalham com jato, né, e essa máquina trabalha com a peça em processo de imersão. Sim. A imersão, você entrou com um líquido nos canais de lubrificação, nos canais de refrigeração, e a cavitação vai limpar aquilo. Diferentemente da outra que joga só um jato. Aquele jato, ele não tem uma eficácia tão boa de limpeza dentro dos canais de lubrificação. Então, você pode limpar por fora, você pode, eu chamo sempre de você desengordura uma peça, mas você não limpa totalmente essa peça. Então, o que a gente conseguiu com esse equipamento? Trazer um processo de limpeza total. A gente trabalhou por fora e trabalhou também nas partes onde você não tem acesso de limpeza. Isso é muito legal, porque esse motor vai ter uma eficácia como uma peça nova. Após usinagem, praticamente ele é uma peça nova. Muito legal. E esse motor deve sair brilhando, né, de dentro do... Sim, na verdade estão saindo limpo. Claro, sempre tem que ter um finish no final, em caso, porque não posso falar que estou fazendo milagre 100%. Claro. Mas vai reduzir bastante o trabalho deles
E sem esforço, estamos limpando uma coisa em 30 minutos, quanto pode demorar 2, 3 horas ou mais, e depende das peças. Nós temos equipamento que você pode pôr até 1 tonelada, 1,2 tonelada de peças. Estamos falando bastante coisas, bastante peças. É a partir desse motor limpo e analisado que se faz um orçamento. Sim, senhora. Ou seja, este processo ele é fundamental e impacta diretamente o resultado financeiro da retífica. Sim. Porque uma operação como essa, de limpeza de peças, mal executada, sem eficiência, vai comprometer o processo ali todo, inclusive o de análise para geração de orçamento. Sim. É isso, Arnaldo? Olha, é bem complexo. Porque Tá. se você não verificar uma trinca, por exemplo, se ela estiver escondida atrás de uma carbonização, você pode fazer um processo de retífica, pode levar depois para a montagem e esse motor não vai funcionar bem. Tá. Então, para se começar um processo ideal, essas peças têm que estar perfeitamente limpas e quem faz o diagnóstico ter o cuidado de examiná-las com toda atenção. Não só a medida, mas também um aspecto visual. É ali que ele vai identificar as pequenas fissuras, uma pequena trinca. Se você pegar um colo de virabrequim, o raio de concordância, que é aquele cantinho do mancal do virabrequim, né? Você vai identificar ali uma trinquinha muito pequenininha. Se ele não identificar aquilo no momento do diagnóstico, esse virabrequim pode ser retificado e você montou o motor, fez um investimento altíssimo e ele quebra. Tá. E aí pode perder muito dinheiro naquilo. Tá. Então, o prejuízo para o cliente, que tem um veículo parado, prejuízo para a retífica, que vai ter que dar uma garantia, né? Porque começou um processo erroneamente. Tá. Tem um ditado que fala bem começado é meio caminho andado. Já ouviu, Sim, Fred? sim. Well begun is half done. Já ouviu isso? Então, é meio isso, né? por aí. Uma boa limpeza Sim. vai garantir um processo também mais eficiente, né? Bom, esse ponto que a Laguna falou é muito importante sobre as trincas nas peças, porque o ultrassom tem capacidade a mostrar isso. Porque do jeito que ele limpa o ultrassom, você vai ver se a peça, o bloco, o cabeçote, ou qualquer peça tem uma trinca dentro. Tá. Isso aí você vai facilitar, porque exatamente vai ficar visível para o colaborador ver que tem uma trinca lá. Que tem uma trinca, fazer o orçamento direitinho, fazer o reparamento direitinho. Sim, exatamente. O Fred, você tem uma história de aprendizado por conta da Resto Clean com a Visa, né? Porque mexer com saúde não é brincadeira. E aí você deve ter, né? Como você mesmo falou, foram 2 anos aí esperando, né? Como que é para esse equipamento? Existe um rigor? Existe certificação? Existe Anvisa? Teu equipamento tem? Sim. Bom, equipamento não precisa. Equipamento nós estamos acompanhando normas do NR12. Tudo parte elétrica interna na caixa elétrica é 24 volts, independente que equipamento pode funcionar em 220 ou 380, mas parte tudo interna, onde que até o funcionário ou cliente nunca deveria acessar ou ter acesso, até nós mandamos um cadeado sempre fechado isso, se o dono poderia ter essa chave em casa, ele tem que abrir isso, porque temos que fazer uma manutenção remota ou alguma coisa. Tudo é 24 volts. Se alguém tocar alguma coisa, não tem nenhum risco. Ok. Maior parte que temos ter certificação é parte do produto. Tá. Que lá temos produto registrado, notificado, não é registrado porque o pH dele é 10.4 na Anvisa. E temos todos os órgãos públicos, porque dependente da matéria-prima, tem uma certificação alvará que você tem que pedir anualmente, você tem que renovar com Polícia Civil e Polícia Federal. Tá? E também com Prefeitura da cidade, que Resto Clean tem presença, que estamos em Osasco. E esse é um processo que temos normalmente trabalhando faz 15 anos hoje. Que temos, hoje? Bom, não, hoje. Não, assim, tá, entendi. 15 anos, Não, até agora, 15 anos, diretor, só faltava 15 anos incrível. mais ou menos até agora, não, já passou 15 anos, foi abril de 2017. Não, a empresa recebeu o PJ em setembro de 2017.
Só temos um processo que é padrão de nós, fora responsável químico que temos que ter também. Tudo isso já estamos fazendo, sempre fizemos, porque fora que o que nós estamos utilizando para retíficas, nós temos mais outros produtos químicos também. Tá. Só não é só um produto, nós temos mais ou menos 10 produtos diferentes. Como é que a gente faz para conhecer isso? Mas no site? Sim, está no site da Resto Clean, mas claro, outros produtos são mais para alimentícia, Ah, tá bom, não é para motor clean. tá bom. Mas mesmo a Motor Clean, tudo no site, né? Sim. Tá bom. Sim. Ok. Esse equipamento é bastante diferente, Sim. eu suponho, do que os que já estão no mercado. A Motor Clean dá treinamento? Como que funciona? Porque esse profissional está acostumado a operar um tipo de equipamento Sim. e esse é um pouquinho diferenciado. Como que é? Sim, claro, nós fizemos hoje, todos os equipamentos independentes são modelos ultrassom, ou modelos borbulhador, estão indo com próprios manuais e até um folheto que deveria ser pendurado na parede onde o equipamento está instalado. Que tem vários avisos sobre, olha, o que você tem que fazer, qual é o procedimento, tudo isso, e quais são os riscos. Tudo isso está escrito, até está em vermelho, está em negrito, tudo isso, para o colaborador prestar atenção, porque sempre queremos parte de segurança e bem cuidado do cliente para não ter problemas. Depois disso também temos vídeos, nós fizemos 2 vídeos, hoje temos parte modelo com ultrassom, qual é o procedimento de troca do produto, qual é o procedimento de pôr as peças dentro da máquina, porque tudo tem uma regra. E se o cliente vai respeitar essas regras, vai facilitar, vai melhorar a eficiência e resultado. Porque o primeiro objetivo não é somente parte de sustentabilidade, é para trazer retorno para o cliente. Claro. Cliente quer retorno, quer investir uma coisa, ele tem uma divisão, parte área de lavagem, sem dúvida a Laguna é melhor que eu, depende da retífica, tem um custo mensal de 8 mil, 10 mil reais ou mais, depende. Só, esse é um valor alto, vamos agora colocar uma máquina que vamos reduzir isso 50% ou 70%, já paga a máquina para você, só no retorno, no investment, no ROI, você já tem isso. Já fizemos esses estudos de casos, até, por exemplo, com alguns clientes, para mostrar esses resultados. Só parte treinamento, também, a maioria das vezes, nós mandamos um dos nossos equipes para acompanhar a instalação e fazer treinamento no local, ficar lá 2 dias mais ou menos, até 2 dias fazer treinamento. Claro, esse tipo de treinamento nós tivemos algumas, problemas, porque o cliente acha que é um dinheiro desperdício de investimento. Ele não queria que alguém vá lá, tem que pagar, porque tem que pagar viagem, passagem, tudo isso. Só nós tivemos algumas rejeições sobre isso, que criou problema para mim, falando, olha, esse treinamento é importante, claro. Você vai operar um equipamento ultrassom, alta tecnologia. Só hoje o que estamos tentando fazer para também reduzir o custo deles, nós estamos fazendo um treinamento pelo WhatsApp, por exemplo, com vídeos, e manual que mandamos para todos eles. Mas do que eu sei até hoje, ninguém lê esses manuais. Coisa de brasileiro. Não, isso não é problema brasileiro, acho que é problema no mundo. No mundo, ninguém gosta de ler manuais, falamos verdade. Mas esse é importante para eles. Tá. Na minha opinião, muito importante treinamento. Até um dos retíficas, Ribeiro e Rio de Janeiro, 2 semanas atrás, ou 3 semanas, ele me contactou, ele falou, Fred, eu mudei minha quadra de lavagem. Posso fazer outro treinamento? Eu falei, parabéns, esse que queremos, porque tem retíficas que a pessoa saiu, mudou, alguma coisa aconteceu, eles não ligam para nós, para fazer esse retreinamento que nós não cobramos.
Não tem custo para eles. Nós queremos que eles sejam satisfeitos, independente do equipamento deles. Só eu fiquei muito feliz quando a Retífica Ribeiro me ligou e falou, quero fazer isso. Laguna, manda uma estrelinha para esse povo lá, né? Tem que mandar, né? Eu falei, parabéns. É. Porque os outros não me ligam. Tem vários que não ligam. Retífica Ribeiro. Ribeiro. Tá. O dono Ribeiro. Tá. Chama Ribeiro. Só vários não ligam. Porque eles queriam fazer o mesmo trabalho. O que mudou era um tanque do Solupan, solvente e diesel, agora temos ultrassom. Tudo bem. Mas não é. Do jeito que você coloca dentro, como você vai fazer manutenção do produto dentro, tudo isso conta. Claro. Você gastou 50, 100 mil reais, aproveita de maneira certa. Faz o bom uso, né? Exatamente. E coloca uma pessoa treinada para operar um equipamento que custa esse... Não, até que requer esse investimento. Porque eu falo sempre, quando a nossa equipe vai lá, sempre tem que obrigar o gerente, o dono, a assistir nosso treinamento. Mas eles não fazem. Esse é outro problema. Tá bom. Eles deveriam assistir. Falando em investimento, Sim. deve surgir aí uma curiosidade de quem está escutando a gente. Estamos falando de quanto? De tanto de dinheiro até tanto. Porque eu imagino que deve ter modelos, né? Uma Sim. maior, uma menor, litros de água diferente, né? A Sim. capacidade, né? Que eu tô falando. Deixa eu aproveitar e fazer um complemento na sua pergunta. Seria interessante você explicar que há 2 processos de limpeza, que é o borbulhador e o ultrassom, porque existem empresas que não têm, às vezes, o interesse de ter a mais alta tecnologia, ou às Sim. vezes não tem condições financeiras naquele momento de investir num tanque de ultrassom. Né? Sim. Mas ele tem um processo que atende também às necessidades de uma boa limpeza. Por favor, Fred, comenta um pouquinho para nós sobre isso. Sim, claro, o modelo principal são modelos do ultrassom, que tem esse sistema de cavitação, que são modelos mais sofisticados. Ao mesmo tempo, nós fizemos um modelo secundário, pelo motivo que, como o Laguna explicou, não todo mundo quer fazer esse investimento, que chama modelo borbulhador. Modelo borbulhador, equipamentos são exatamente o mesmo. Somente a diferença é que o equipamento que borbulhador não tem essa tecnologia do ultrassom, tem a tecnologia que chama borbulhador, que utiliza ar comprimido, de retífica, que todos eles têm ar comprimido, através de uma conexão que nós providenciamos no equipamento, é uma conexão interna, ele pega esse ar comprimido, joga dentro a água do tanque e faz esse borbulhamento para ajudar a facilitar a limpeza, por exemplo. Agora, claro, limpa também, não é a mesma eficiência, é o prazo maior. Se um ultrassom limpa em meia hora, o borbulhador pode demorar 1 hora ou mais para fazer limpeza. Ainda, vou falar, não vai ser 100% igual. Tá. Mas vai ser uma limpeza bom, não vai ser igual. Mas também colocamos outra opção, que alguém se comprar borbulhador hoje, não queira investir tanto, ele pode amanhã fazer um upgrade para a ultrassom no mesmo equipamento. No mesmo equipamento? No mesmo equipamento. Interessante isso. Sim. Muito. Somente ele devolve para nós e nós fazemos essa modificação. Claro, vai ter um custo, ele paga a diferença. Até temos hoje 2 clientes que estão fazendo isso, que eles compraram modelo B400, de 400 litros, e pediram para fazer um upgrade para o 400. Que nós falamos somente pagar a diferença, terminou. Sim. Você vai ter ultrassom. Se não está muito capitalizado, começa pelo borbulhador e depois... Sim. Adapta para o ultrassom. Sim. Muito legal. Laguna, Diga. O Conaren tem algum tipo... Conaren e Motor Clean, né? Nessa parceria, tem algum tipo de vantagem para o... 2 perguntas para você. Se o Conaren, junto com o Motor Clean, enfim, tem algum tipo de vantagem, se o associado, o credenciado, enfim, como que funciona isso? Essa é a primeira pergunta. E eu imagino que já deve ter algumas tantas retíficas com o equipamento, o de ultrassom ou o borbulhador, mas sobretudo o ultrassom, que a gente queria conversar hoje, instalado. E se você tem algum testemunho que você possa compartilhar aqui da experiência que essas retíficas estão tendo. Ok. Bom, primeiro ponto é que o Conaren sempre busca criar um diferencial.
A rede credenciada Conarem, a gente tem ela como referência em qualidade no Brasil, e as melhores retíficas do Brasil pertencem à rede credenciada Conarem, através dela dão uma garantia nacional, portanto os nossos auditores fazem acompanhamento, verificam os processos, sugerem melhorias a cada auditoria, e o processo de ultrassom hoje a gente considera como o top Brasil. Então, sempre que a gente pode, a gente vai e fala para o retificador que ele, todo e qualquer processo que ele tenha, se ele quiser fazer um upgrade, ele deveria partir para o ultrassom. Segundo ponto, qual é a diferença que a gente tem? Nós sentamos junto com o Fred lá atrás e falamos assim, olha, o retificador não olha com muito carinho a lavagem da peça, a limpeza da peça. Porque é um departamento sujo, é um departamento feio, normalmente está escondidinho lá no fundo da retífica, né? Porque ele contamina o piso. Então, é uma área que ele não vai muito, né? O retificador técnico, ele está dentro da produção, ele está acompanhando as máquinas ali, está investindo em equipamentos caríssimos, em instrumentos caríssimos, né? E a gente precisa mudar esse conceito, tá? Então, o que nós lançamos para o Fred lá atrás? Fred, nós precisamos criar um pacote para o associado Conarem para que ele tenha condição de investir no estado da arte da limpeza, que é o equipamento de ultrassom, e com o benefício da economia, ele fazer com que a própria economia pague o equipamento. Então, ele criou um processo do qual ele vendeu a máquina, ele vendeu o equipamento, o produto químico utilizado na máquina e reduziu o tempo, melhorou a qualidade e reduziu o gasto com energia. Então, se você pegar uma planilha e muitos retificadores fizeram esse acompanhamento, né, o que ele passou a economizar no processo como um todo, pagou o investimento da parcela mensal da compra do equipamento. Então, isso ficou altamente comprovado. Não foram um ou dois que fizeram, muitos fizeram esse comparativo, e aí o indivíduo falou, mas por que eu não vou comprar? Se eu estou melhorando a qualidade, se eu estou ganhando tempo, se eu estou satisfazendo o meu cliente com uma limpeza muito mais eficaz, né? Ainda estou economizando dinheiro, não tem por que não investir nesse processo. Só não investe quem ainda não enxergou que a limpeza é um processo que precisa ser melhorado. Então, esse é o primeiro ponto, o econômico e o da qualidade. O outro ponto que a gente tem que ressaltar é a nossa preocupação com o meio ambiente. Sabe? Eu acho que todo e qualquer cidadão precisa estar muito bem ligado com esse processo de respeitar o meio ambiente. Afinal de contas, nós temos que preservar a nossa terra para os nossos filhos, netos e bisnetos, né? Então, ele resolveu um grande problema do retificador, que era ter aquela água cheia de óleo, produto cáustico. Ele tinha que ter um processo químico depois para tratar isso antes de descartar. Então, hoje, com os processos básicos, ele consegue dar uma melhorada bastante naquilo que retirou do motor, né? E vai estar contribuindo para o meio ambiente. E o outro ponto que eu julgo de grande importância é o respeito ao ser humano. O lavador é um indivíduo que está ali se dedicando, dando 8, 9, 10 horas de trabalho dentro de uma retífica, lidando com água, com umidade, com barulho e com produto químico. Então, nós precisamos cuidar desse homem. Ele é muito importante para nós, né? E nós precisamos dedicar a ele a melhor condição de trabalho. Tá? Então, quando a gente retirou o produto, a soda cáustica, e colocamos um produto, como ele colocou, de uma qualidade, vamos dizer assim, suportável, né? Nós estamos cuidando da vida desse indivíduo mais longeva, sem problema de saúde, e que eu acho que é um dos objetivos que a empresa tem que ter. Todo e qualquer cuidado com a sua equipe. Então, com certeza, eu tenho assim dentro de mim assim, uma alegria muito grande, né, do Fred ter aceito esse desafio. O Conarem não tem parceria comercial, o Conarem não é uma entidade que negocia, o Conarem é uma entidade que desenvolve parcerias para o nosso associado. Isso é importante a gente deixar muito claro isso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, porque o Laguna está indicando essa máquina, deve ter interesse, né? O Conarem não tem interesse nenhum, né? O Laguna muito menos, né?
sabe? O interesse nosso é melhorar o processo do nosso associado, tornando ele uma retífica reconhecida no mercado. Porque se eu mando uma peça muito limpa para o cliente, para uma transportadora, uma concessionária de veículos, se ele vê aquela peça limpa, ele valoriza o trabalho da empresa. Sem dúvida. Não é só a usinagem, né? A parte da higienização, como você tratou no início, né? Isso daí realmente vai encher os olhos do indivíduo, sabe? Então, a minha alegria é exatamente essa. Nós criamos mais um diferencial. São tantos. E depois eu queria que o Fred falasse, né? Porque hoje ele vai lançar uma oferta associada ao Conar. É mesmo, Fred? Uma promoção até março, né? Mas isso eu vou deixar por conta dele. Ele Tá, vai ele falar depois. Conta, tá bom. Sim, sim. Mas me conta, um de vocês conta uma experiência que um retificador está tendo com o equipamento, né? Esse testemunho, ou depois a gente pode, sei lá, né? Hein, diretora, a gente coloca um testemunho de alguém depois, né? Ó, o diretor fez um positivo, a gente chama alguém, né? Para contar como é que está sendo essa experiência. Fred, como é que faz para comprar? Olha, uma coisa só para adicionar para a Laguna, uma coisa que nós fizemos do começo para a Conaren foi que nós oferecemos equipamento, compra do equipamento em 36 parcelas, sem juros. Eu quero uma para mim. Só Resto Clean não está cobrando juros. Esse que eu acho que todos os associados têm que entender, que você tem um custo alto, quem está bancando esses custos é fora que estamos vivendo tempos que custo de matéria-prima e tudo isso muda. Por exemplo, normalmente hoje nosso prazo de entrega só na faixa de 60 dias úteis. Do dia que ele assinou o contrato, tudo isso, até nós entregamos equipamento, vários elementos, os preços mudam. Até falta de matéria-prima no mercado, sim, tudo isso. So, hoje nós não temos controle. Hoje até eu tenho que fabricar 50 toneladas desse produto para janeiro. Eu não consegui fazer esse mês, porque matéria-prima, faltando 2 matérias-primas, e um dos fornecedores que me dá uma versão exata dessa matéria-prima não tem. Ele ofereceu outro que nós falamos, não pode ser, porque temos uma certificação das matérias-primas também, que sempre utilizamos as mesmas matérias-primas para não termos problemas com o produto acabado. Só existe uma guerra, uma luta para manter isso. Ainda conseguimos fazer melhorias, tudo isso. Mas independente disso, essa foi uma das ofertas que fizemos, até hoje estamos mantendo. Só eu estou bancando esses custos. E até março de 2023, nós fizemos uma oferta para todos os associados do Conaren que compram qualquer modelo de máquina, o 800, o 1200, acho que o 400 também estava incluído. Ele vai receber um modelo bancada chamado Tabletop, de ultrassom, de 18 litros, 19 litros, 18,5 litros tem essa máquina, uma pequena máquina Tabletop, que até vários retíficas utilizam isso para fazer lavagem das peças pequenas. Tá. Pequenas, tudo isso, eles utilizam. Tem até retíficas que compraram 2 dessas máquinas. Então vamos lá. Quem fizer compra até Março, final do março, 1º de abril de 2023, leva também um tabletop. uma tabletop, que é um ultrassom também, uma máquina Sim. de limpeza de peças menores. Fala para aquela câmera. Sim. Como que ele vai ter? Sim, vai ter até 1º de abril de 2023, máquinas U400, U800, e 1200. Que comprou essa máquina vai levar também uma máquina tabletop, que é uma bancada ultrassom de 18,5 litros sem custo, como bonificação. Por exemplo, ele pode limpar uma bomba injetora Sim. dentro dessa máquina tabletop. Sim, é grande. Não bem precisa intensa colocar no fluxo Na grande. da grande. E quantas parcelas? Máquinas são 36 parcelas. 36 parcelas. 36. Sem juros. Sem juros. Isso é importante dizer. Isso Tá. é um diferencial muito grande que o Conaren conseguiu junto ao Motor Clean,
que viabiliza ele não descapitalizar a empresa, tirar dinheiro do seu capital para colocar nesse equipamento, vai melhorar o processo, vai economizar dinheiro com energia elétrica, vai resolver o problema de meio ambiente, resolver o problema de saúde com o trabalhador, né? E ainda pagar só com a própria economia. Até nós temos BNDES. Até hoje não vendi nenhum com BNDES. Pois porque tá bancando. Nem precisa, né, Fred, usar o BNDES. E me fala uma coisa, a primeira parcela é para... Quando vence a primeira parcela? Não, a primeira parcela somente após 30 dias após da entrega do equipamento. 30 dias depois da entrega do equipamento. Sim, do jeito que funciona, eles têm que pagar uma taxa que nós colocamos, são duas taxas, uma entrada e uma saída. Tá. Que equipamento vai virar equipamento deles no final de 36 meses. Que traz também benefícios fiscais para eles também. E eles pagam esse valor, nós começamos a fabricação, depois quando instalamos equipamento, depois a primeira 30 dias, eles vão ter primeira parcela a pagar. Que pode ser 2.250 reais. Sinal no pedido. Sinal. Certo. E depois, vamos dizer, se for 60 dias de prazo de entrega, com 90 dias ele vai pagar primeiro. Quer dizer, ele já teve o retorno do investimento do primeiro mês para pagar a primeira parcela. Você vai pagar com já economizou resultado. Já pagou com o resultado. Sim. Até o sinal, vários deles, eles parcelam em 3 vezes só. Tá. Muitas... Eu tenho tem coisa boa e tem coisa ruim que a gente conta, né? Uma das ruins é que a gente está chegando no final do podcast. E que aí eu vou pedir para vocês dois fazerem considerações. E a coisa boa a gente deixa para depois que vocês fizerem as considerações, porque a gente tem que fazer um resumo. Porque a gente falou muita coisa incrível aqui. E eu acho que vale a pena a gente lembrar as coisas incríveis, fixar, sabe? Para quem está ouvindo a gente, ficar com todas essas informações bem claras. E assim, que a gente ajude, de fato, esse pessoal a tomar decisão. Então, Fred, queria tuas considerações. Mas apenas, estamos no final. Você vai voltar, né? Volta. A hora que você tiver com certeza vai ter milhares de novidades aí, porque a gente tem fé aí que 2023 vai ser um ano incrível, né? Tomara a Deus que seja incrível. E aí você vai voltar aqui sempre que você quiser, tá bom? Mas agora a gente precisa das suas considerações finais, Fred. Considerações finais são bem simples, em minha opinião. Não quero falar única empresa, tem, claro, outras opções, sempre tem, mas única empresa que você pode confiar a dedicação e compromisso do dono, que estou aqui, tá? Tem clientes que me chamam pessoalmente no meu celular, eles têm meus contatos. Eu não mando eles, vá falar como funciona. Eu, pessoalmente, cuido deles. Se Laguna receber uma reclamação, alguma coisa, eu, pessoalmente, vou acompanhar, vou resolver o problema. Eu acho um compromisso diferenciado em comparação a outras empresas. Nós estamos aqui para ganhar centavos aqui ou lá. Estamos aqui para fazer um bom trabalho. E até hoje eu acho o único que estamos fabricando um equipamento 100% em aço inox, 304. Isso é muito importante. 100%. Tem fornecedores que estão fazendo aço carbono, pintando chapa, pintando em cima, com lata, essas coisas. Não temos nosso equipamento, tudo é aço inox. Só é um compromisso diferenciado, como já falei sobre o nosso produto, matéria-prima que compramos desde sempre, estou comprando dos mesmos fornecedores faz 15 anos. Estou fabricando a mesma fábrica terceirizada que é certificada por nós por 15 anos. Independente que eles sabem, o custo deles é maior que outros que estou vindo, porque todos os dias tem pessoa falando para você, estou oferecendo mais barato para você. Eu não mudei, porque não quero mexer a qualidade. Eu tenho um compromisso com meus clientes também, porque é meu nome. Claro. Hoje, Resto Clean, só Resto Clean, porque Motor Clean é uma pequena divisão da Resto Clean. Vou falar para vocês. Sim. Quem pagar a conta da Motor Clean é Resto Clean, não é Motor Clean. A Resto Clean tem 3.500 instalações no Brasil hoje.
tá? Fora de 27 distribuidores que temos no Brasil inteiro. São um compromisso diferenciado, 3.500 instalações é bastante, tá? Uma fabricação de 50 toneladas de produtos químicos por mês, por exemplo. Estamos aqui, estamos com um compromisso, manter, estou focado a melhorias. Isso todos os dias. Temos dicas quanto o cliente também reclama. Um dos clientes falou para nós, ele queria essa sirena para avisar quanto o equipamento para. Já fiz, já resolvi. Bacana. Por exemplo, tudo bem, porque a área do retificação do barulho, tudo isso. Colocamos uma lâmpada agora, modelos grandes, 800 litros, em 1.200 vão vir com essa lâmpada que acende, por exemplo. Estamos sempre abertos a escutar melhorias, melhoramos outras coisas. Claro, não somos perfeitos, isso sem dúvida. Pode ser que no próximo ano nós temos também outra tecnologia que chama gelo seco, mas agora estamos pensando que o gelo seco tem um custo alto no Brasil, infelizmente, pela importação. Estamos pensando também para introduzir, até a Laguna falou comigo faz uma semana sobre laser, equipamento de laser para fazer um finish melhor as peças, que eu acho faz sentido. Estou até avaliando isso para complementar mais soluções. O nosso foco é limpeza, parte de tudo isso. Até nós temos equipamento que faz limpeza dos ductos do coifa, por exemplo. Estamos focados toda essa parte de limpeza, como podemos fazer uma higienização, limpeza melhor. Muito bem. O interessante, viu, Carla, é que, como ele comentou, a Motor Clean não desenvolveu um projeto. Ela continua desenvolvendo o projeto a todo momento. Quer dizer, cada desafio, cada apontamento, essa questão do laser, eu acho muito importante dizer, né? Nós identificamos isso daí no mercado, a história do Motor Clean, nós vimos isso lá fora, né? E o laser agora a gente viu lá fora, ele dá um acabamento interessante, por que não? Tem retíficas que querem trabalhar com um grande diferencial em relação ao mercado comum, né? Então vamos estudar, vamos tentar oferecer para 2023, né, Fred? Uma opção também de o laser, o processo de limpeza com laser. E aí nós vamos estar no estado top da arte. Meu Deus, no né? mais Como é alto, que é? Topo da pirâmide, né? Topo da pirâmide. Então, isso é muito bom, e esse ponto que o Fred colocou aqui agora, eu acho interessante, porque ele está dizendo o seguinte, lá você fala com o dono, né? Quando as pessoas me ligam, Laguna, com quem eu falo lá para comprar o equipamento? Eu falo assim, eu passo na hora o celular do Fred, liga para ele, conversa com ele, negocia com ele, e se tiver amanhã uma necessidade de um atendimento, já liga direto com ele. Quer dizer, nós estamos em contato permanente. É o Conaren, é o retificador e a Motor Clean. Essa triangulação, ela tem se mostrado muito positiva. Porque, como ele disse, ninguém é perfeito, né? Nós podemos ter um problema de energia elétrica, que pode afetar o sistema, nós podemos ter um problema de operação, né? Foi dado treinamento, foi fornecido material, mas nós estamos lidando com pessoas, às vezes, muito simples, né? Que talvez não tiveram a percepção de que aquela operação inadequada iria prejudicar a operação do equipamento, o equipamento, coisa parecida. Então, vamos conversar, vamos discutir, vamos trocar ideia, vamos buscar soluções. E eu posso testemunhar para você, retificador, sabe, que em alguns momentos alguém me ligou e falou assim, olha, minha máquina parou, né? Sabe? E eu sem máquina eu não consigo retificar. O que eu fiz? Na hora liguei o celular para o Fred, falei, Fred, pelo amor de Deus, né? O meu associado resolve esse problema para ele. Mas Laguna, ele está a 400, 500 quilômetros daqui. Falei, ok, vamos mandar trazer essa máquina urgente, vamos buscar a solução. E em poucos dias a retífica estava com o equipamento todo revisado. Sabe? Isso é compromisso. Isso é compromisso. Não é tirar o pedido e falar assim, agora você está lá com a máquina. Não, nós estamos juntos no dia a dia. E o falar com o dono é isso. Né? O falar com o dono, você tem essa oportunidade de passar a sua necessidade, ele reconhecer essa dificuldade e ele falar, não, eu vou buscar uma solução para você. Porque tem muita empresa que não está nem aí para o cliente, né? E isso eu posso dizer para vocês, eu sinto que a Motor Clean tem esse compromisso, sabe?
O compromisso com o Conarem é grande desde o primeiro momento, né, Fred? Eu acho que houve uma empatia nossa, no sentido de um confiar no outro, um acreditar no outro. Quando eu lancei os desafios, ele enfrentou. Quando eu falei do prazo, ele falou, não, vamos buscar uma solução. Trouxe a solução e ela se comprovou. Não sei quantos compraram à vista, né? Eu acho que a maioria comprou no processo a prazo, né? Sim, a maioria. 90%. Pois é, porque realmente é um benefício, né? Sim. Então, isso vem atender aquele nosso objetivo, que é promover o diferencial, promover a melhoria, trazer novidades, incrementar os processos de produtividade e qualidade para o setor retificador brasileiro, né? Nós estamos inovando. O Conarem todo ano está trazendo alguma novidade, está trazendo alguma coisa para o seu associado, né? E se você não é associado, vem para nós. Associe-se. Com certeza você vai ganhar muito. Associe-se. Isso é parceria, né? Assim, relação ganha-ganha entre o Conarem e a Motor Clean, mas quem sai ganhando é o retificador. De fato, é o retificador, né? E que tem a boa sorte também de ter 2 representantes, um na indústria e um na própria entidade, que presta atenção, que escuta e que atua sobre questões que precisam ser resolvidas, queixas, queixa não, né? Reivindicações, né? Queixa, não. Mas uma coisa eu esqueci de adicionar, que nós fizemos parte do borbulhador, nós adicionamos agora mais uma saída do ar, se alguém quer adicionar essas pistolas, com pegar água dentro do tanque, quando a peça sair no cesto, ele pode utilizar isso para fazer um spray, de tirar resíduo, superfície que já está solto dentro da máquina. Então, isso é mais um diferencial. Sim, para o modelo borbulhador já fizemos isso. Muito bom. Nós somos novos a providenciar essas peças, porque vai ser assuntos de garantia, mas a válvula, sim. Nós vamos adicionar uma válvula adicional no borbulhador, que ele pode ter outra saída para a mangueira, conectar essa pistola. Perfeito. Isso é no borbulhador. Seria um soprador. Sim, soprador. Um soprador com líquido. Exatamente. Para complementar o processo de limpeza. Sim, essas final. pistolas que eles vendem por 20, 30 reais, que depois pegar comprimido de um lado, do outro lado vai na água e pode ir lá fazer um spray lá, lavagem. E essa água, ela está pegando um pouco da química ou é só água limpa? Não, essa é água do tanque mesmo. Água do tanque. Tá. Sim, somente a parte negativa disso que essa sujeira vai cair de novo dentro. Sim. Dentro do tanque vai voltar para o tanque. Ou ele pode utilizar isso fora também. Sim. Depende dele. Perfeito. Interessante isso. Pode ser só mais uma das vantagens. Me ajudem aqui a lembrar. Então, vamos recapitular para a gente deixar bem claro, porque a gente sabe que quem está ouvindo a gente vai te ligar e depois, opa, estou interessado nisso. Vamos lá. Os equipamentos garantem uma limpeza de peças e motores já montados com uma precisão muito maior do que processos regulares do mercado. Sim. É isso? Tudo de química que está sendo usado dentro deste equipamento não está poluindo, não está afetando o meio ambiente, está mantendo a integridade tanto do processo, como do operador e como do meio ambiente. Confere? Bom, deixa-me retificar lá. Sim, nosso produto é biodegradável, pH 10.4, diluído na água 9.5. Mas temos que lembrar que quando o cliente faz imersão das peças, tudo isso lá, o óleo é engraxado dessa peça é misturado nessa água. E lá o cliente tem que ver sobre regulamentos da cidade ou estado que ele reside para ver como vai fazer descarte disso. Às vezes caixa separadora. Nosso produto é independente, biodegradável, não é cáustico, tudo isso, mas quando mistura com isso, eu não tenho uma solução hoje, por exemplo. Nós pensamos sobre isso para fazer uma solução para separação do óleo e água. Mas hoje, pelos custos operacionais, não consegui fazer isso de maneira eficiente, por exemplo. Mas esse é um assunto aberto que cada retífica tem a analisar. Logo a gente pode voltar depois para falar de descartes, né? Sim, eu acho que é interessante porque meio ambiente hoje pode fechar uma empresa. A multa pode ser muito grande, pode ser até crime ambiental e
um problema muito sério para o proprietário da Sim. empresa. É. Eu acredito que, pela exigência do meio ambiente, praticamente todas as retíficas bem constituídas já têm um processo de separação água e óleo, Sim. com separação de resíduos também, né? Sim. Então, quando você reduzir o problema da química, o óleo é mais fácil, porque o óleo ele acaba ficando elevado, então você consegue separar separa a água, mais você fácil, né? retira, vamos dizer, 99% de água, né? E algumas empresas ainda têm um processo de decantação para purificar essa água, para limpar, para descartar. Então, eu acredito que nós demos já um grande passo, tá? Mas eu acho que voltar a esse assunto com descartes, eu acho uma coisa interessante, Legal, né? porque a gente vai estar informando o mercado, né, de outras coisas que ele também deve olhar, ter um pouquinho mais de carinho com isso. E faz parte do processo da rede. Estamos falando de uma ponta, que é onde tudo começa, Sim. que é a limpeza, e depois a gente volta para falar da outra ponta, que é a organização desses resíduos, né? Perfeito. O que fazer com cada um. A gente vai voltar. Fred, para comprar, fala com vocês, Motor Clean, a gente vai deixar telefone, o site de vocês na tela. Estamos falando aqui de 36, um pequeno sinal e depois 36 parcelas. Primeiro pagamento 30 dias depois da entrega. O que eu esqueci? O sinal no pedido e o primeiro pagamento 30 dias depois. Sim. Certo. Da entrega. No pedido 30 dias depois. E parcelado em 36 Sim. vezes. Certo? Estamos falando de equipamentos de diferentes portes. É só conversar com você para entender, né, Sim. a capacidade de cada um desses equipamentos. E tem um bônus que veio para a mesa hoje, que é até o dia 1º de abril, quem fizer uma aquisição ainda vai levar de presente uma menorzinha de 18 litros. Sim. Para peças menores, para limpeza de peças menores. Sim. Mas tem uma parte que eu preciso fazer aqui. Então vai. Não é só o equipamento que ele comprou. É o equipamento e a química Sim, também. o produto, tudo completo. tudo acompanha. Vai Incluído. tudo. Sim, Então não é aquela exatamente. coisa, comprei esse daqui, mas isso, né, leva... Esse preço está tudo incluído. Olha, então tem mais essa. Sim. Tá. Exatamente. São muitas vantagens, né? Aí depois a gente separa bem direitinho para que quem está ouvindo a gente Sim. tenha noção exata do que nós estamos falando, de que tipo de equipamento nós estamos falando. E eu acho que a gente está encerrando agora, hein? Tá É bom. duro, né, encerrar? É duro falar tchau. A gente gosta de começar, viu, Fred? A gente não gosta quando acaba, não, né? Mas a gente fica feliz também porque voltamos depois, né? Numa outra oportunidade. Tá bom. Quer mandar um recadinho ali aqui naquela câmera para os retificadores? Bom, obrigado a todos, obrigado aos clientes pela confiança, porque eu sempre agradeço quando temos cada novo cliente. Para mim, um agradecimento. Para mim é uma confiança, é meu nome para entregar um produto que funciona. Eu sei que algumas vezes tivemos problemas, eu pedi desculpa, porque ninguém é perfeito, mas estamos tentando sempre melhorar nossa parte de produção e trabalho que estamos fazendo para entregar melhor equipamento e custo-benefício para nossos clientes e também respeito à Laguna, que sempre nos ajudou e apoiou para não fazer o melhor trabalho que posso. Isso não é para... Eu fiquei envergonhado em frente à Laguna se estou entregando uma coisa que vamos falar desculpa, uma bosta. Não quero, não posso. É isso aí. Laguna, dá um recado aí para os nossos parceiros. Olha, eu estou muito feliz, né? Mais um episódio que a gente conclui, Motores do Brasil. Conarem mostrando que a gente está sempre criando fatos novos, trazendo melhorias para o mercado retificador brasileiro. As nossas portas estão abertas. Visite o nosso site, conheça os nossos trabalhos. Nós temos a campanha setorial, nós lançamos o curso Retificador de Motores pelo ensino à distância com o Senai São Paulo. Já tivemos, Fred, de 1º de julho a 30 de novembro, nós tivemos 7.200 inscrições. É um número elevadíssimo, é um sucesso muito grande. Reconhecido pelo Senai. Reconhecido pelo Senai. Isso é uma felicidade muito grande, que a gente está formando uma nova geração de técnicos, né? Então, se você é um apaixonado por motor, se você quer conhecer retífica de motor, se você quer aprender
as técnicas, os conhecimentos básicos, se inscreva. Se você tiver dificuldade para achar o endereço, entre em contato com o Conare, a gente vai te passar um tutorial passo a passo para você fazer essa inscrição. Mas a gente não parou por aí. A gente vem com muito mais novidade. 2023 nós estamos pertinho dele e a gente vem com uma grade de treinamentos, de palestras técnicas, de palestras presenciais. Vamos ter Automec, vamos fazer um encontro internacional de retíficas aqui em São Paulo, no dia 28 de abril. A gente vem com muita coisa bacana. Esteja conosco, siga-nos nas redes digitais, sabe? Participe conosco, opine, dê ideias, apresente críticas, porque nós estamos lá de porta aberta para melhorar o segmento retificador brasileiro. Muito obrigado, gente. É isso aí. Tchau, E a obrigado. gente aqui agradece, Fred. Muito obrigada pela sua presença. Arnaldo. Tamo Obrigado, junto. querida. Tamo junto. junto. Tamo junto. Tamo junto. E você que está escutando a gente também precisa te agradecer demais. Continua seguindo a gente. O nosso compromisso é trazer para você sempre novidades incríveis. Quero agradecer também a diretoria do programa, o pessoal da técnica que está aqui, dedicando tempo e atenção e muito carinho para a gente que está aqui. De novo, hein? Repetindo o que o Arnaldo falou. Não deixa de seguir o Conare, visita o site, tá novinho o site, um monte de novidade. Se você tiver dicas para dar pra gente, deixa na rede social o seu comentário, deixa lá na caixinha de mensagens do site. Sabe por quê? A gente aprende muito com você. Sempre que você conta alguma coisa que a gente precisa melhorar, essa é uma tremenda de uma lição que a gente não pode perder. Então conta se você gostou e aquilo que você entende que a gente tem que melhorar. E a gente te encontra de novo, não vai demorar, com novos assuntos. E olha, tem assunto, hein? Tem assunto que não acaba mais. E tem mais uma outra coisa. Logo mais a gente volta com a mulherada, tá? E aí isso aqui vai ficar uma festa. Vai ser muito legal. A gente se vê, segue a gente, já sabe. É no Motores do Brasil. Até mais.